Amém, amém. Ainda em pé, meus irmãos, abra a sua Bíblia em dois textos da Palavra de Deus. O primeiro texto, lá em Mateus capítulo 10, versos 34 a 39. Mateus 10, 34 a 39. Eu vou ler esse primeiro texto, irmãos. No segundo texto, a congregação toda lê. Então, primeiramente eu vou ler. Mateus 10, 34 a 39, diz assim a palavra de Deus: as dificuldades. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida, por minha causa, acha-la. Agora o texto de Lucas, capítulo 9. Por favor, abra a sua Bíblia em Lucas 9, 57 a 62. Eu gostaria que os irmãos, todos juntos, lessem esse texto. Lucas, capítulo 9, 57 a 62. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Então, 57 a 62. Os irmãos, 1, 2, 3, vamos lá? Indo. Amém. Que Deus, por intermédio do Espírito Santo de Deus, já vá falando, persuadindo o seu coração através desses dois textos importantíssimos, que tem a ligação também direta, daqui a pouco, do recado de Deus para os nossos corações. Louvemos ao Senhor com o hino 19, Rei Sublime, Rei Sublime, hino 19 do nosso inário. Cantemos, louvemos, vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem todo o bem.
alcancem os céus, nos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor, os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Podeis se assentar, meus queridos irmãos, e abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 55. Vamos fazer a leitura deste texto. Isaías capítulo 55, que fala da graça oferecida gratuitamente a todos. E o tema, onde a palavra de Deus é anunciada, e deve ser anunciada, como na parábola da semente, que cai num solo, cai em outro solo, e depois num outro, e depois na terra boa. Isaías 55, de 1 a 11. Vamos fazer de forma alternada. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Até aqui o verso 11, eu destaco o mesmo. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Não volta vazia, irmãos. No momento que nós adentramos aqui para prestar o culto ao Senhor, e já lemos um texto de Mateus, lemos outro texto de Lucas, cantamos, louvando o Senhor o tempo todo. Claro que você vindo para cá também, durante a semana. Na palavra do Senhor, não voltará para mim vazio. Então pense sobre isso, e nós vamos, antes de nós louvarmos, eu já peço para a equipe de louvor se já vir se movimentando, vir para frente, e nós vamos fechar os nossos olhos. E em contrição a Deus, orar, confessar os nossos pecados e colocar o nosso coração diante do Senhor. Se alguma coisa precisa ser realinhada, se alguma coisa precisa, meu irmão e minha irmã, ser reorganizada em nossa vida, em nosso coração, vamos falar para Deus agora, pedir perdão ao Senhor pelas nossas fraquezas as nossas transgressões. E falar com o Senhor, perdoa-nos, ó Deus, perdoe-me, Senhor. Mas muda a minha sorte, muda a minha vida. Para que quando sempre eu ouvir a Tua palavra encontre guarida no meu coração. E cause um impacto e mudança na minha vida. Ore a Deus, em silêncio. E nós vamos orar. Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome, e sempre a Tua palavra nos ensina e nos exorta a dizermos isso, mas muito mais do que dizermos com os nossos lábios. Que isso venha dos nossos corações, agora mesmo. E perdoa-nos, ó Deus, porque fraquejamos, falhamos, muitas vezes. Realinha-nos, ó Deus. Reorganiza a nossa vida, Senhor. Aquilo que precisa ser organizado, a nossa vida espiritual. Em geral, Senhor. Aceita os nossos louvores, Senhor Jesus. Quando pensamos na Tua palavra, quando pensamos na parábola do semeador, que o Senhor Jesus lança a Tua palavra, lança a semente, e a semente da Tua palavra, ela cai num tipo de solo, à beira do caminho, num outro tipo de solo rochoso, entre os espinhos, e finalmente a Tua palavra cai na terra boa. Ó Deus amado, que a Tua palavra, hoje, todos os dias da nossa vida, Senhor, recaia nos nossos corações e provoque, como colocamos, ó Deus, humildemente, provoque mudança em nossa vida, em cada um de nós, particularmente, ó Deus, para que sejamos vistos e achados pelo Senhor, apesar das nossas fraquezas e pecados, mas aprovados pelo Senhor, porque aquele que ouve, tem ouvido a palavra do Senhor, e não tem sido um servo negligente, Senhor. Nos ajude, ó Jesus, a aplicar sempre a Tua palavra, e fala-nos, e continue falando aos nossos corações. Agora nós vamos Te louvar um pouco mais com o nosso canto, com os instrumentos. Dirija-nos, ó Pai, recebe o nosso canto, do louvor, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor com a equipe de louvor. Fique em pé, por favor, para que você cante
e continue cantando com bastante alegria. Sinto o olhar do Senhor pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Sinto o olhar do Senhor pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome
Obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos trouxe aqui com saúde. O Senhor nos protegeu durante toda essa semana. Eu te agradeço porque nós temos o privilégio de estarmos reunidos aqui sem ninguém nos ameaçando. Muito obrigada por isso, Pai. Eu peço que o Senhor aceite nosso louvor, mesmo que tenha vindo de corações imperfeitos. E, dito isso, eu peço também que o Senhor nos dê um coração igual ao teu, Pai. Que o Senhor nos ajude a cada dia a nos dedicarmos, a sermos mais parecidos com Jesus, na nossa fala, no nosso pensar, no nosso proceder. E para que em tudo a gente pregue o Evangelho, Deus. Eu peço que o Senhor use o pastor agora também, que o Senhor fale através dele, use ele como instrumento vivo do Senhor. E para que ninguém aqui, Senhor, saia da mesma forma que entrou, Pai, sem exceção, que todos aqui saiam diferentes, saiam impactados pela Tua palavra, Deus. Amém, Deus amado. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos orar. Obrigado, irmãos. Vamos orar mais uma vez para as crianças, se forem sair para o seu culto, e nós que vamos ficar aqui. Senhor, obrigado pelos louvores, pela primeira parte, e toma a nossa vida, o nosso coração, Senhor, e como cantamos, ó Deus. Cântico forte, maravilhoso, Senhor. Dá-nos um coração igual ao teu. Isso é o que cantamos, ó Deus. E que esta verdade, todos os dias da nossa vida, todos nós, Senhor, sagrade disso nos nossos corações, Senhor. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Realinha se isso não tem acontecido. Abençoe também as crianças que vão ouvir o teu recado, Senhor, para que os nossos filhos, as crianças, também tenham, todos os dias da vida deles, um coração, o desejo de ter um coração igual ao teu. Abençoe as professoras e a nós e a mim, em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar para Lucas, lá no capítulo 14. Algumas passagens, algumas mensagens atrás, eu alterno, não é? Se você lembrar um pouquinho, eu preguei até na parábola da ovelha perdida, aí em Lucas 15, né? Mas agora a gente volta um pouco nesse texto que está registrado ali no capítulo 14 de Lucas, versos 25 a 33, que está totalmente ligado com os textos da liturgia e também de Isaías 55, tá? É importante sempre as conexões, a gente não vai lembrar de tudo, não vai, mas você entender dia a dia o que significa uma liturgia. Não é lida. Não é lida. Obviamente que eu sigo uma ordem aqui, estou lendo. Mas não é nada engessado. Ela segue uma ordem litúrgica. A nossa vida tem uma ordem litúrgica. Isso que é liturgia. Só para a gente entender um pouco mais, não é aula de liturgia, a gente aprende um pouco isso no seminário, mas novamente, o objetivo não é aula nenhuma, é simplesmente o que é a liturgia, o que significa os textos que o pastor leu, um texto em conexão, os louvores também conectados, por quê? Então olha aí, mais uma vez, por favor, Lucas capítulo 14, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos adentrar um pouquinho no contexto, mas nós vamos ler, nos concentrar no 25 ao 33. O serviço de Cristo exige abnegação. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida,
não pode ser meu discípulo. Palavras fortes, não é? E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Olha o 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Deixa a tua Bíblia aberta, por favor, se possível. Meus irmãos, Jesus nunca prometeu que a vida cristã seria fácil. Embora você saiba disso, todos saibamos, Jesus nunca prometeu que a vida cristã seria fácil. Jesus não engana ninguém, não enganou e não engana. A mensagem da cruz, ela é bem clara e definida. Como lemos lá em Lucas 9, ninguém que tem posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. O que Cristo exige do verdadeiro discípulo é compromisso com Ele, é dedicação com Ele, nele, é empenho e entrega total a Jesus Cristo, nosso Senhor. É sobre isso que a passagem que lemos, 25-33 de Lucas 14, trata. Mas antes de olharmos para o texto, precisamos voltar um pouco nas cenas que antecederam, nas cenas que prepararam o ambiente para Jesus proferir estas palavras, no que diz respeito às exigências do discipulado. Então sempre tem o contexto, o que vem um pouquinho antes para dar um pouco mais de clareza. Vamos ler alguns versículos, mas preste atenção para você seguir o raciocínio e imaginar exatamente a cena. Jesus é convidado por um dos principais fariseus a participar de uma refeição. Isso está aí no começo do capítulo 14. Vai imaginando a cena. Embora o texto não deixe claro, o convite está implícito. Isso comprova-se em algumas passagens, por exemplo, Lucas 7:36 e 11:37. O convite está, embora não esteja escrito com clareza, mas ele está implícito, que Jesus fora convidado. O ambiente em que Jesus se encontrava era totalmente hostil. Totalmente hostil. Os convidados possivelmente não estavam nem preocupados com comida ali. O texto também não deixa claro, mas acho que certamente havia muita gente, possivelmente. Os convidados estavam ali só para observar, diz o texto, com intenções maldosas, querendo incriminá-lo, querendo incriminar
Jesus em algum erro. E diante dele se achava um homem com uma enfermidade chamada hidropsia, que é o acúmulo de água interna que provoca inchaço. É uma gravíssima enfermidade, doença que acaba reverberando em outros órgãos vitais do corpo humano. Para a gente entender um pouquinho o que esse homem tinha, o homem hidrópico, ele tinha essa doença chamada hidropsia. E antes de Jesus curar o homem, ele faz uma pergunta: é ou não é lícito curar no sábado? Ele faz uma pergunta aos fariseus. A seguir, faz outra pergunta, cura o homem, faz outra pergunta, e qual foi a resposta? Você veja aí, o silêncio, não é? Isto nada puderam responder. Essa é a primeira parte, rapidamente, o cenário hostil em que Jesus se encontrava. Note, eles estavam observando. Os convidados estavam ali só para observar. De forma certamente maldosa, de forma crítica, do ponto de vista negativo. Reparando nisso, o texto segue. E Jesus repara, olhando tudo isso, como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Eu estou ali já no verso 7. Jesus propõe a primeira parábola. Olhando tudo isso, olhando esta cena, Jesus propõe a primeira parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, diz aí, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais importante do que você, venha o anfitrião e te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Então e Jesus está dizendo aqui, quando alguém convidá-lo, vai procurar o último lugar. Vamos ler em detalhes rapidamente o verso 7 a 10. Reparando os convidados, como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, verso 10, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os convivas. Ou seja, ser-te-á uma honra diante de todos os convidados. Note, meus irmãos, à luz desta cena, à luz deste cenário hostil, a intenção de Jesus, meus irmãos, na parábola. Qual era a intenção? Ensiná-los um dos mais importantes ensinos das Escrituras: a humildade. O ponto em que Jesus vai levá-los está no verso 11, e eu vou ler para os irmãos: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A intenção de Jesus na parábola, nesta primeira, ao olhar esta cena, os convidados indo procurar os lugares de honra, a intenção era ensiná-los um dos assuntos mais importantes, como falei, das Escrituras: a humildade. E uma das virtudes essenciais, que um verdadeiro discípulo deve ter, manter e cultivar. Veja o contexto que leva para o texto, onde lemos que você deve cultivar, e eu também,
Jesus, meus irmãos, não pretendia ensinar aos fariseus regras de etiquetas, nada disso, ou boas maneiras. Jesus não está dizendo também, meus irmãos, que é errado sentar na frente ou atrás em algum determinado evento, nada disso. Este não é o ponto. O ponto é, não devemos procurar posições de honra, de destaque, de status. E esse texto, meus irmãos, vai para um outro texto. Na verdade, meus irmãos, este ensino de humildade, ele está repleto de textos, tanto no Antigo Testamento como no Novo, mas repleto é repleto. Mas eu vou ler um. Humilhai-vos, Tiago 4,10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O Senhor vos exaltará. Portanto, nós observamos aqui que a intenção do Senhor Jesus é ensiná-los esta lição, este princípio, a humildade. Logo em seguida, meus irmãos, Jesus diz ao anfitrião, olha, quando você, estou a partir do verso 12, tá? Quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não acontecer que eles, por sua vez, te convidem e lhe retribuem, ou você seja recompensado. Veja aí o verso 12. Disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensados. Ele segue um pouco mais, 13 e 14. Antes, ao darem um banquete, convide os pobres, aleijados, coxos e cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Irmãos, imagine a efervescência desse ambiente. Vai imaginando na sua mente. Vale frisar que Jesus não está dizendo que seja errado convidar pessoas mais chegadas de nós, ou mais chegadas a nós. Não está proibindo isso. Vale frisar. É o princípio por trás dos textos. O que Jesus está proibindo é a motivação errada do nosso coração. Isso que Jesus conhecia e conhece é a motivação errada desses homens, desses fariseus. A nossa motivação, a tua motivação. Pense sobre isso, já vá pensando sobre essas questões. Por exemplo, meus irmãos, que adianta, vou dar um exemplo humano. O que adianta? Aos olhos dos homens pode até, nós não nos conhecemos, obviamente, o que passa no coração. Mas o que adianta a pessoa se aproximar, ou quando a pessoa se aproxima de alguém com interesses escondidos? Olha lá as motivações. Quando a pessoa se aproxima de alguém com motivações escusas, feias, sujas, sabendo que aquele ou aquela tem algo a lhe oferecer, tem algo a lhe recompensar. Meus irmãos, como precisamos ficar atentos sobre essa questão sempre das nossas motivações. Que dirá, meus irmãos, se a pessoa, de repente a pessoa pode, como nós falamos, até tentar enganar os olhos do ser humano, mas que dirá diante de Deus, que sonda os nossos corações, que vê o teu coração e o meu também, mas Ele está trabalhando a ideia de discipulado. Você quer?
Você quer aceitar o desafio do verdadeiro discipulado? Se tivermos motivações erradas e que precisam agora mesmo realinhadas, vamos fazer agora. E ouvindo tais palavras, diz o texto, isso provocou o comentário de um dos convidados que estavam com Jesus à mesa. Olha aí no verso 15, e depois vou ler o 15 até o 17. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam à mesa, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhes, bem-aventurado. Parece que ele disse aqui estava aqui, quem sabe, com uma boa intenção. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Olha o que Jesus responde. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Verso 17. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo está preparado. Com base neste comentário, neste ambiente hostil, que Deus conhece todas as coisas e o coração, Deus sonda os corações daqueles homens, e o nosso também. Jesus lança a mão desta segunda parábola. Presta atenção, a parábola da grande ceia que lemos. E aqui, meus irmãos, vemos que o convite foi feito por certo homem que convidou muitos, diz o texto. E antes da ceia enviou o seu servo, para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo está preparado. Novamente, meus irmãos, o que é que Jesus quer nos ensinar também aqui? Várias lições, mas movidos por interesses terrenos e justificativas inconcebíveis, que daqui a pouco você vai ver, subterfúgios inúteis, eles recusaram esse convite. Note, Jesus lança esta parábola da grande ceia, que diz para que certo homem convidou a muitos, e eles se recusam a isso, com motivações interesseiras, terrenas, eles se recusaram esse convite. E diz o texto aí, eles ou seja, um por um, verso 18, um por um, começaram a excusar-se, começaram a se justificar, começaram a se desculpar, apresentando justificativas, desculpas. E aí, voltando, o texto segue, voltando, o servo contou tudo ao seu senhor, e ele ficou irado, e disse, a partir do verso 21 a 24, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Meus irmãos, nesta parábola aqui, que alude a Isaías 55 que lemos, e que lembramos também da parábola do semeador. As parábolas são maravilhosas todas, a palavra de Deus, mas tente lembrar disso, que a parábola do semeador é a parábola que encabeça todas as parábolas, que abre o entendimento para todas as parábolas. Por quê? Porque a palavra é a parábola da semente da palavra de Deus, que cai, a palavra de Deus que é pregada, que é dita, que é falada, que cai num solo, beira do caminho, no solo rochoso, no solo no espinhoso e na boa terra. E depois Jesus vai dar as explicações nas parábolas. Essa parábola, meus irmãos. E também no texto que lemos. E neste texto aqui, meus irmãos, a parábola da grande ceia, aprendemos que o convite da salvação é oferecido a todos.
A palavra de Deus está sendo pregada aqui, inclusive para a minha vida. Obviamente, meus irmãos, que aqueles que serão salvos, não serão salvos por causa de algum mérito ou esforço, mas porque foram escolhidos por Deus na eternidade e predestinados para a salvação. Toda salvação, e nós sabemos disso, toda a salvação é obra de Deus. Deus é quem abre o coração, Deus é quem dá o quebrantamento, o arrependimento. Deus é quem regenera, Deus é quem converte, Deus é quem santifica, Deus é quem faz tudo. Tudo provém de Deus. Mas note aqui, meus irmãos, que nós estamos, tanto a palavra de Deus nos ensina a soberania de Deus, que tudo pertence, tudo provém de Deus, a salvação toda, como falamos, a salvação é obra de Deus, mas note que essas pessoas deram 3 desculpas frente ao convite. Pense na tua desculpa se você está dando alguma coisa. Pense. Que o texto ele vai se afunilando para o discipulado. Pense. A palavra de Deus sempre é pregada, seja aqui ou nós temos o privilégio de ouvi-la na internet. E quantos anos? E essas pessoas, meus irmãos, tristemente, diante do convite da graça de Deus, deram 3 justificativas sem o menor sentido. E eu vou passá-las rapidamente. 18 a 20. Primeira justificativa. Não obstante, todos a um por um, começaram a excusar-se, dar justificativas. Olha o primeiro, nessa parábola que Jesus conta. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Meus irmãos, 3 justificativas eles apresentaram sem o menor sentido. Por exemplo, ninguém compra um campo, no caso, vamos pegar o texto, mas é o princípio por trás do texto. Ninguém compra um campo sem antes ir vê-lo, principalmente naquela época. Da mesma forma, ninguém compra 5 juntas de bois sem antes ir experimentá-las. Meus irmãos, Jesus não está censurando ou condenando alguém a adquirir alguma coisa, senão você não está entendendo o texto. Estes não são os pontos de ligação, de convergência. Claro, né? Se tivermos motivações erradas, tudo bem. Mas Jesus não está condenando alguém a adquirir algum bem material, alguma coisa. Muito menos censurando o casamento. Olha aqui. Muito menos censurando o casamento. Então, pastor, o que ele quer dizer aqui? É uma advertência para todos nós. É quanto às nossas motivações erradas de novo. Como que queremos diariamente, com a graça de Deus, é evidente, não parte isso de nós, nos tornarmos discípulos, como cantamos, dá-me o coração igual ao teu, dá-me o coração, que linda música, mas como eu quero que isso aconteça, se as minhas motivações são equivocadas, são feias, nós não vemos, mas Deus vê. Meus irmãos, quantas justificativas talvez apresentamos, não nesta cadência, não precisa ser específico, mas quantas justificativas. Mas no íntimo, quem sabe, escondemos outros motivos. Como podemos enganar a Cristo que sonda os nossos corações?
todo esse cenário, meus irmãos, preparou o ambiente perfeito. Todo este cenário prepara o ambiente para Jesus ensinar aos futuros candidatos ao discipulado. E Jesus, como sempre, cercado de grandes multidões que o acompanhado lhes disse, aí você observa no verso 25, grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse, ele começa a dizer, você percebe um pouquinho? Se alguém quer, à luz de tudo isso, né, meus irmãos? À luz dessa turma toda, à luz dessas 3 desculpas esfarrapadas, justificativas sem o menor sentido, ele diz às grandes multidões, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E vale dizer, meus irmãos, talvez você já saiba, mas quem sabe alguém não sabe, uma expressão forte, se alguém vem a mim e não aborrece, o que significa isso? Significa não ama menos, é isso que significa. Se alguém vem a mim e não ama menos, se alguém vem a mim, se alguém que está dizendo no louvor ali, Deus conhece o meu e o teu coração, Senhor, dá-me o coração igual ao teu, tá bom, legal. Se alguém vem a mim e não ama menos a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus, meus irmãos, não quer dizer que temos que arrebentar com os nossos laços familiares, claro que não. Jesus não está dizendo que alguém tem que odiar pai, mãe, não há nada disso. Filhos, irmão, irmã. Ou odiar a sua própria vida para se tornar um discípulo. Não é isso. Pelo contrário, Jesus sempre nos ensina, a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que nós devemos amar os nossos inimigos, que dirá a nossa família. Então, isto posto, meus irmãos, para entendermos melhor, com mais clareza, o que significa a palavra aborrece, né? Se alguém vem a mim e não aborrece, significa e não ama menos. E Mateus, que lemos na leitura responsiva, ou na primeira leitura, dá mais clareza ainda, eu vou ler o verso 37 de Mateus 10, 37, diz assim, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, veja esse texto, dá mais clareza ainda no texto aqui de Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Portanto, meus irmãos, ser discípulo de Jesus Cristo, ele continua nesse texto, significa carregar a sua cruz. Uma das mortes mais terríveis, uma das maneiras mais terríveis de execução. Mas aqui, meus irmãos, nós devemos entender que seguir a Jesus, devemos carregar a nossa cruz e ir com Ele onde quer que Ele vá. Isso inclui muitas vezes, meus irmãos, esse carregar a sua cruz, a minha cruz, significa rejeição às vezes. Significa, meus irmãos, humilhação. Significa às vezes vergonha. Significa abnegação, como o título do texto fala, o serviço de Cristo exige abnegação. E significa também, meus irmãos, a mortificação do nosso eu, do nosso orgulho, da nossa soberba. Significa algumas coisas, essa questão de carregar a sua cruz ou tomar, e qualquer que não tomar a sua cruz e viver
e vier após mim, andar comigo, não pode ser meu discípulo. Não pode. O Senhor Jesus é taxativo. É taxativo, meus irmãos. E para ilustrar, para não deixar nenhuma dúvida, para ilustrar ainda mais o custo do discipulado, espiritualmente falando, Jesus conta mais duas parábolas da construção e da guerra que você observa aí a partir do verso 28. Para ilustrar ainda mais. Ou seja, ninguém deve começar a construir uma torre, alguma coisa, um edifício, sem antes calcular precisamente os custos. E note, meus irmãos, a palavra calcular, ela está no verso 28 e ela está no verso 31. Também seria uma loucura um rei entrar numa guerra sem antes examinar, sem antes saber exatamente com quem está lutando, ou o tamanho do seu exército, como diz a palavra de Deus. E nesse sentido, Jesus fecha. Claro que ele vai fechar ali no 34, 35, que ele fala dos discípulos sal da terra, mas nós fechamos aqui no 33. Jesus fecha, dizendo, meus irmãos, nos ensinando, assim também, antes de alguém ser um discípulo ou um seguidor de Cristo, precisa saber qual é o preço do discipulado. Qual é o preço do discipulado? Meus irmãos, partindo para algumas aplicações para a nossa vida, e alguma dessas nós ouvimos. Quem sabe você tem apresentado diante de Deus pretextos. É a nossa natureza, às vezes, fazer isso. Mas preste atenção agora. E nós, quem sabe você tem apresentado diante de Deus justificativas, nada a ver, sem sentido. Você me engana, eu te engano, mas você não vai enganar Deus. Jesus deve ter prioridade na sua vida, na minha vida. É isso que o Senhor fala e lembra, te exorta, nos exorta com essas palavras. Jesus deve ter prioridade. Deveria ter prioridade na vida daqueles homens daquela época, desses fariseus, mas eles nada queriam saber. Esses homens deveriam ter entendido quando o Senhor Jesus fala da grande ceia. Se eles tivessem entendido, eles não trariam e não apresentariam a Jesus estas justificativas que apresentaram. Mas pense em você, vamos aplicar para a nossa vida. Meus irmãos, outra aplicação para a gente sair pensando daqui. Nem sempre aquilo que nos afasta de Deus são coisas ruins. Nem sempre aquilo que nos afasta de Deus são coisas feias ou ruins. Qual é o mal, meus irmãos, em alguém adquirir algum bem? Qual é o mal? Claro, se não for para a glória de Deus, claro, no sentido geral você entende, mas qual é o mal em alguém querer comer bem? Qual é o mal alguém querer um carro confortável, mais bonito? Qual é o mal alguém querer um apartamento, uma casa? Qual é o mal? Curtir a sua família, deve cuidá-la. Curtir os netos, qual é o mal nisso? Nenhum. O problema, meus irmãos, é quando essas coisas boas, que são bênçãos de Deus, tomam conta do nosso ser, vão tomando conta da nossa vida, tomam conta do nosso tempo, a ponto de não mais termos tempo para Deus. E vão tomando conta, e eu não tenho mais tempo para Deus. E não darmos mais prioridades, por exemplo, ao convite da graça. Ao convite amoroso do Senhor Jesus, nos chamando, esta manhã,
Há uma renovação de um compromisso com Ele, com Cristo, a todos nós, a todos nós. Esse é o problema, meus irmãos. O problema é quando o que ocupa o primeiro lugar é o meu amor ao dinheiro. O problema não é o teu dinheiro, não é teu recurso. Por isso que ele diz essa frase tão forte, que se repete algumas vezes. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quando as coisas vão ocupando o primeiro lugar, esse é o problema. Coisas materiais, o que ocupa o primeiro lugar, por exemplo, é o meu amor aos meus negócios, aos interesses que eu tenho, o meu amor à minha conta bancária, o meu amor até à minha própria família, que eu devo cuidá-la. O meu amor, meus irmãos, até mesmo na minha própria vida. E note, meus irmãos, que o verso 26, ele fala sobre isso. Se alguém vem a mim e não ama menos papai, mamãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você deve cuidar da sua vida. Eu também. Mas o que tem ocupado o primeiro lugar será, meus irmãos, que o que tem ocupado o nosso primeiro lugar é um medo irracional e desproporcional de alguma coisa. Sabe o que essas coisas, sabe o que pode acontecer e você sabe disso. Você só vai confirmar no teu coração. Isso vai criando idolatria, meus irmãos, do coração. Outras coisas tomam lugar, seja o dinheiro, seja interesses, sejam os meus pretextos, justificativas, vão tomando o meu lugar. Aí nesse sentido, meus irmãos, precisamos ser reconduzidos de volta às Escrituras, de volta a esse texto, de volta a Mateus, de volta a Lucas. E persuadidos pelo Espírito Santo de Deus, lembrar que o que deve ocupar o primeiro lugar, a primazia, em meu amor, é Cristo Jesus. Acima da sua própria vida, acima da sua própria família, acima do seu próprio emprego, acima de todas as coisas. E eu termino com essas perguntas para o nosso coração. Você não precisa dizer isso para a esposa, para o marido, para o filho, mas você precisa dizer para Deus. Qual são as suas reais e sinceras motivações? O que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Porque a gente pode se desculpar. Olha, pastor, a gente não pode se abraçar agora, mas está tudo certo. O que é? Fala para Deus. O que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Que Cristo, como falamos, que o Espírito de Deus visite agora você mesmo, todos nós aqui. E continue visitando, persuadindo, te reorganizando os seus pensamentos. Porque dizer que a gente sabe, a gente sabe. Se pudéssemos agora, cada um levantar, você sabe disso. Lógico que eu sei, pastor. Mas isso, claro que eu sei, eu também sei, eu também sei. Sei de tudo. Mas é falar para Deus, Senhor,
tem um monte de coisa que precisa ser reorganizada no meu coração, porque na minha mente está legal, eu entendi, eu sei. E nós vamos, não é deixando de lado, porque somos pecadores, mas nós vamos eliminando essas desculpinhas, justificativas, tolas, de meninos superficiais. Que Deus te persuada, a mim e a você, para você de fato entender que Cristo é que deve ocupar o seu primeiro lugar, acima de tudo, e você deve cuidar da sua família, repito, e reenfatizo. Mas o que o Senhor falou para você hoje, que já tem feito isso aqui não é um desestímulo, não é uma... Presta atenção também nisso, porque é muito importante. Esses textos não são para nós, para desestimularmos o discipulado com Cristo. Não é para desestimular. Você está pensando nisso, você já errou também. Já encerro também com exortação. Você errou, você entendeu errado. Esse texto é para estimular. É para alertar. Olha, eu já sabia disso, Senhor. Eu já sabia disso. Para alertar. Claro que o Senhor nos dará sempre as ferramentas. Cristo, você sabe que Cristo deve ocupar, eu também sei, mas nem sempre Ele ocupa na minha vida. Tá bom? Estou dizendo, começar na minha vida. Vai para a minha própria vida. Que Deus te abençoe, me abençoe também. Nos persuadindo a mudar aquilo que precisa ser mudado, e realinhar e reorganizar os nossos pensamentos, em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. Amém? Hino 306, em resposta ao recado de Deus em nossos corações, vamos cantar o hino 306. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, A Cristo exaltai, a sombra da luz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis e por Cristo lutai. Jesus vos remiu, afastai o temor, confiante segui vosso bom Salvador. Na causa de Cristo, fervor demonstrai, à sombra da luz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Do mal deveis hoje enfrentar, das suas prisões, pecadores livrar, de Cristo bem alto pendão levantai, à sombra da cruz, corajosos lutai. fiéis, sede fiéis, Sede fiéis, e por Cristo
obrigado, Jesus, por esse tempo que passamos na Tua presença. Obrigado porque vamos continuar com as nossas famílias, cuidando da nossa família, Senhor, amando a nossa família, os nossos filhos. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque todas essas coisas são partes das bênçãos do Senhor. Mas ajuda-nos, ó Deus, a entender agora na prática esta passagem, porque se temos apresentado diante de Ti, Senhor, que som dos nossos corações, temos apresentados pretextos, coisas que são feias, ó Deus. Quem sabe, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, rogamos-te a todos nós, para que o Senhor nos ajude a abandonar essas justificativas e olhar para o Senhor, pedir a graça e rogamos a graça do Senhor, para que de fato, a partir de agora, esse renovar venha na nossa vida, Senhor, e o Senhor ocupe no primeiro lugar, a primazia dos nossos negócios, da nossa família, em toda a nossa vida, do nosso coração, Senhor Jesus, do nosso coração. Persuade-nos, ó Deus, com a Tua graça, com o Teu Espírito, para que muito mais do que entendermos, venhamos a aplicar a Tua palavra, Senhor, e renovar com a graça do Senhor, este verdadeiro discipulado que o Senhor propõe, que o Senhor exige, Senhor, de todos nós, Senhor Deus. Que não haja nenhuma tristeza, alguma coisa, algum desânimo, Senhor, no sentido de alguém recuar, voltar para trás, desistir. Pelo contrário, Senhor. Que todos nós, agora aqui mesmo, ouvindo o convite da graça do Senhor, a Tua palavra, a exortação da Tua palavra, venhamos a reafirmar o nosso compromisso de discipulado com o Senhor, de seguir o Senhor. Em primeiro lugar, colocar o Senhor em primeiro lugar em nosso viver. Senhor, nos ajude a todos nós a aplicar. Dá-nos, ó Deus, uma semana maravilhosa, abençoada, para cada família representada. Abençoe todas as famílias da nossa igreja, aqueles que não puderam vir, aqueles que porventura, Senhor, não podem vir porque não podem vir, que quem sabe apresentam diante do Senhor palavras e não são justificativas, não são justificativas sem sentidos. Pelo contrário, Senhor, eu peço uma bênção para aqueles que desejam vir, ou por alguma razão não estão aqui. Então abençoe essas vidas, ó Pai. Mas exorta o nosso coração, Senhor. Exorta todos nós. E realinha, Senhor, para que as nossas motivações estejam realinhadas com a Tua vontade, com o Teu querer, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, por todos nós. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre.